Olá, meu nome é Isaac Percy. Farei uma breve análise do poema O Navio Negreiro, do poeta baiano da terceira fase do romantismo brasileiro, ele, Castro Alves, também conhecido como o poeta dos escravos. O Navio Negreiro, sua obra-prima, foi publicado em 1880 e o poeta faleceu um pouco antes, em 1871, muito jovem, vítima de uma tuberculose. Parece haver uma incongruência com relação às datas, porém o Navio Negreiro, bem como outras de suas obras de caráter abolicionista, foram publicadas póstumamente. Em vida, o poeta publicou apenas um livro, chamado de Espumas Flutuantes, que tem uma temática diferente do Navio Negreiro. O poeta não viveu para ver o fim da escravidão com o advento da Lei Áurea, de 1888. Assinada pela princesa Isabel Leopoldina Gonzaga de Bragança e Bourbon. Antes de irmos diretamente ao texto do poema, é interessante fazer uma breve pré-análise. Aspectos gerais do texto. O poema está composto por 6 cânticos, pode ser considerado um poema épico da literatura brasileira, que está situado na terceira fase do romantismo, também conhecida como fase condoreira ou hugoana. Condoreira porque refere-se metaforicamente ao pássaro que está do alto observando a sociedade, e hugoana porque refere-se ao escritor francês Victor Hugo ou Victor Hugo, que escreveu obras com fortes críticas sociais, principalmente Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame. Contextualização. Provavelmente, Castro Alves nunca tenha viajado em um navio negreiro, porque quando ele nasceu, já havia sido promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, em 1850. A intertextualidade é uma marca registrada do poema O Navio Negreiro. Castro Alves demonstra um vasto conhecimento literário, trazendo várias referências de outras obras, como a Bíblia e os clássicos gregos. Historicidade. Castro Alves lança mão de um fato histórico que foi o sequestro e transporte dos africanos para o Brasil, de forma desumana, por meio dos navios negreiros. Figuras de linguagem. Essas estão bastante presentes no poema, principalmente anáfora, comparação, metáfora, prosopopeia, personificação, hipérbole, aliteração, zeugma, hipérbato, dentre outras. Quando digitamos no Google a palavra navio negreiro, eis que surgem algumas imagens, e esta é uma delas. Eu disse que provavelmente o poeta Castro Alves não tenha tido a experiência de viajar em um navio negreiro por uma questão de datas. No entanto, certamente o poeta apoiou-se em documentos históricos, em relatos fidedignos e em testemunhas oculares para montar o cenário da sua obra-prima. É importante salientar que, além de pessoas sequestradas no continente africano para serem escravizadas no Brasil, os navios negreiros também transportavam pessoas brancas, como passageiros, dentre elas o capitão e os marinheiros. E já os negros eram transportados não como passageiros, mas sim como mercadorias. Corroborando com esse pensamento, podemos analisar os navios pesqueiros que têm como pesca a sua mercadoria, os navios petroleiros que têm como mercadoria o petróleo e seus derivados, os navios cargueiros que têm como mercadoria cargas diversas, e os navios negreiros tinham também os negros como suas
Nesta outra imagem, que também ilustra um navio negreiro, é possível ler no canto superior esquerdo a seguinte legenda: Cruzeiro das Lamentações. Conheça a triste rotina dos escravos durante a viagem pelo Atlântico. Historiadores como Laurentino Gomes, em sua obra intitulada Escravidão, volume 1, relatam que estes compartimentos geralmente eram escuros, fétidos, insalubres e superlotados. E quando alguns conseguiam escapar de alguma forma desses ambientes, acontecia o que se vê no canto superior direito, uma pessoa se jogando. No caso, muitos preferiam se jogar ao mar, né, se suicidar, do que se ser escravizado. E por viajarem longos dias nessas condições, muitos desenvolviam transtornos psicológicos e doenças físicas, também pela falta de higiene que havia nesses espaços. Canto primeiro. Estamos em pleno mar. Doudo no espaço brinco luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardências, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Então, nesse primeiro trecho, eu destaquei de amarelo aqui as repetições, né? Essa figura, ela é uma figura chamada anáfora, que tem essa característica, a repetição das mesmas palavras no início das estrofes, né? Então, temos aqui, identificamos a anáfora nesse primeiro momento, e de azul temos também essa espécie de contemplação, essa questão dos dois infinitos, né? O mar, o oceano, e o firmamento, que o firmamento é o céu, né? E nesse início percebemos que o poeta ele está ainda está em êxtase, né? Ele está contemplando a beleza da natureza, a imensidão, né? Então, muito interessante, ainda está contemplando todo esse esplendor. Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente afar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem? Onde vai? Das naus errantes quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode nestora sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar, em cima, o firmamento, e no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz minha brisa, que música suave ao longo soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente. Então, aqui o poeta continua nesse estado de êxtase, como roçam nas vagas as andorinhas. Esse trecho que eu separei é para mostrar a predileção do poeta pelos seres alados, né? Ou seja, os seres que têm asas, né? Sejam eles... anteriormente nós vimos ele falar da borboleta, né? Dourada borboleta no primeiro cântico. Esse ainda é o primeiro cântico, mas na primeira estrofe. Agora estamos vendo ele falar da andorinha, e adiante ele vai falar também do albatroz, que é outra ave, né?
Por que isso? Porque os seres, os pássaros, os seres que têm asa, passam uma ideia de liberdade. E essa era a luta de Castro Alves. Ele lutava pela liberdade de todos os seres humanos, independente da sua origem, da sua etnia. Então essa era a luta dele. Mais embaixo, bem feliz quem ali pode nesta hora sentir esse painel a majestade. Embaixo o mar, em cima o firmamento, no mar e no céu a imensidade, né? Nesse outro trecho que eu destaquei. O que eu quero dizer aqui? Porque o poema é isso, a gente podemos fazer nossas interpretações de acordo com alguns dados, né? E aqui a gente percebe que o poeta está dizendo que o marinheiro que está velejando pelos oceanos, pelos mares, ele contempla toda essa beleza, né? Ele pode fazer essa contemplação. Ao contrário de quem vem lá nos porões, né? Então ele quer falar isso, né? Feliz de quem nesta hora pode contemplar essa exuberância. E outro traço aqui, ele torna a trazer o firmamento, que é o céu, e o oceano, que são esses dois infinitos. E é interessante ressaltar que vários outros poetas, né, utilizaram essas duas imensidões, céu e mar, em seus poemas, né? Um outro também famoso é o Ismalha, né? Do poeta simbolista Alfonso de Guimarães, se não me falha a memória. E lá ele também traz essas duas figuras, o mar e o oceano e o céu. Pelas vagas sem fim boiando à toa, homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem, livre poesia orquestra. É o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assovia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que se assemelha no mar doudo cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatã do espaço. Albatroz, albatroz, dai-me essas asas. Então, aqui nessa continuação ainda do Cântico 1, separei aqui Homens do Mar, ó rudes marinheiros, quando ele fala do sol dos quatro mundos, né? Porque os portugueses, né, jactam, ou seja, se orgulham de já terem percorrido os quatro mundos, né? Então a gente percebe que os portugueses deixaram marcas praticamente em todos os continentes, aqui no continente americano, no continente africano, no continente asiático. Então eles de fato percorreram, né, o Ocidente, o Oriente, embora seja um país bem pequeno, um país que deixou suas marcas, inclusive na língua, né? Você percebe que hoje o português é falado em várias regiões, porém eles iam para outras regiões também com o intuito de explorar, né, de colonizar, em muitos desses casos. Aí aqui depois aqui embaixo temos albatroz, aquilo que eu falo da ave, né, dessa evocação da ave, dessa questão de poder voar. Logo depois de albatroz tem a presença da águia. Então você vai percebendo que essa figura do pássaro que voa, ela é muito cara, né, para a gente simbolizar a liberdade, né? Voar é ser livre, né? No espaço. Então isso é muito interessante, muito presente na obra de Castro Alves.
Aqui também ele, deixa eu ver o que mais, enfim, aqui, dá-me estas asas, né? Então o poeta quer essas asas também para poder se sentir livre, poder voar e também enxergar acima, né? Poder enxergar acima, aquela questão do condor, né? Da ave que também ganhou o nome, deu o nome a essa geração do romantismo, condoreira também por conta disso, de poder vislumbrar tudo, as mazelas, o que acontece de bom e de ruim pelo alto. Canto segundo. Que importa do nauta o berço, donde é filho, qual seu lar, ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai que a morte é divina, resvala o brigue a bolina, como golfinho veloz, presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena as vagas que deixa após. Do espanhol as cantilenas requebradas de langor, lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Da Itália o filho indolente canta Veneza dormente, terra de amor e traição, ou do Golfo no regaço relembra os versos de Tasso, junto às lavas do vulcão. Pois bem, pessoal, aqui assim, lá em cima, né, eu não marquei, mas fala sobre esse navegante que, independente da sua nacionalidade, encontra no mar as mesmas circunstâncias, né? E aqui, quando ele fala do espanhol, a gente percebe que ele está citando alguns povos que utilizaram o mar, né? Principalmente na Antiguidade ou também na Idade Média, Idade moderna também. E aqui ele traz o espanhol, porque juntamente com os portugueses, os espanhóis vieram para as Américas, né? Com o intuito de colonizar. Tanto é que temos os nossos vizinhos aqui da América Latina que ainda tem o espanhol, que herdou o espanhol como sua língua materna. Também é citada a questão da Itália. Cabe lembrar que a Itália ela demorou a se tornar um país unificado. A Itália era composta por vários reinos, então ainda não, antes do final do século XIX, a gente não pode imaginar uma Itália como um país unificado como a gente conhece hoje. Era vários reinos, Venezas, Firenze, né, ou Florença, enfim, por aí vai. E aqui ele cita também a questão de ser uma terra de traição, tanto é que o próprio Dante Alighieri, poeta florentino, teve que fugir de Florença na época por perseguição. Então era muita, o próprio poema Romeu e Julieta, o poema não, a tragédia de Shakespeare. Então a Itália tem esse karma, né, de ser um lugar de traições. O próprio Júlio César foi morto ali, o imperador foi traído, né, segundo conta a crônica, que Júlio César foi assassinado. Inclusive entre os seus assassinos estava Brutus, né, alguém que ele tinha grande apreço. E tem aquela famosa frase, até tu, Brutus, né? Ou seja, até tu, Brutus, está me assassinando. Então a Itália é um berço de muitas traições de fato, nesse sentido, históricas. Aí a gente percebe que de lá vieram Maquiavel. Então, enfim, dá para fazer várias análises, entender por que o poeta cita a Itália também, com essa questão de ali ter havido muitas traições, né? E, enfim, se a gente for fazer uma análise nesse sentido, dá para ir muito longe. Aqui ele cita Tasso. Eu confesso que eu não me aprofundei em Tasso para saber de fato quem ele foi. Então vocês, a minha parte aqui é apenas trazer o aperitivo,
O prato principal fica por conta de vocês, de ir atrás e buscar, porque poesia, pesquisa é isso, análise crítica é isso, é você ir atrás. Então a minha intenção aqui não é abordar tudo, porque tem muita coisa que eu não tô fazendo uma análise por alto. Enfim, falei demais, agora vamos pro próximo.